Olá pessoal, tudo bem? E hoje no nosso tutorial vamos trazer para você esse lindo kimono que você pode fazer ele tanto costurado como também sem nenhuma costura. Super lindo, prático. Eu vou mostrar para vocês como faz a modelagem, certo? E não tem segredo com relação à costura, tá certo? Se você preferir. Se você não quiser fazer nenhum tipo de costura, pode também. Ele é super prático, você pode usar ele aberto, por cima de vestidinho, com calça, ou pode usar ele fechadinho com o seu cinto, que pode ser o cinto da mesma cor do kimono, ou também você pode variar e colocar um cinto de sua preferência. Gostou? Vamos lá então para o tutorial? Então, gente, vamos iniciar nosso preparo para o nosso kimono, mas antes eu queria explicar algumas coisas para vocês, certo? Há muita gente que pensa que o kimono é uma peça que só pode ser usada durante o verão, por exemplo, mas na realidade o kimono é uma peça atemporal, você pode usar ela em qualquer época do ano. O que vai diferenciar se é ou não uma peça elegante para estar usando naquele momento é a estampa, ou seja, se você está no inverno, então, é preferível que a estampa seja uma estampa mais fechada, com fundo mais escuro, certo? E que você possa compor também com peças um pouco mais escuras. Com relação ao tecido, se for um período mais frio, é recomendado também que o kimono seja de um tecido mais grosso. Pode ser de uma malha, certo? Daquela malha canelada, fica muito lindo também. Ou pode ser até um tecido um pouco mais felpudo. Você pode também confeccionar um kimono com esse tipo de tecido. É super prático, certo? De fazer e qualquer época do ano você pode estar usando. Caso seja verão, você pode brincar com as cores, certo? Pode usar o fundo do tecido mais claro, com cores vibrantes, com estampas maiores, entendeu? Vai do seu gosto e também do que você pretende, ou seja, da peça que você vai estar usando para auxiliar nessa composição do look com o kimono, certo? Esse nosso kimono aqui, ele é uma estampa um pouco mais fechada, certo? Também ideal para o inverno, você colocando, por exemplo, uma peça mais escura, como preto, como um cinza, vai super bem, ou compor com alguma das cores da estampa do kimono, certo? Como um rosinha mais escuro, no caso o rosa pink, né? Ou até mesmo um begezinho que aqui tem na estampa, você pode estar compondo esse look com essa peça. Então, vamos dar início ao preparo desse kimono. Como eu falei, gente, é uma peça que você pode estar fazendo tanto com costura como também sem costura. Então, o que devemos fazer para poder fazer essa peça sem costura? Aqui nesse aqui, ele tem, certo? Ele tem costura, mas foi opcional, né? Eu coloquei viés nas pontas, vocês podem ver que tem um acabamento de viés, certo? E também o cintinho dele, ele é costurado, certo? Que se você souber costurar, também eu vou explicar como você vai estar fazendo. Aqui nas laterais, para fazer o acinturado, ele também é costurado, certo? Ele tá delimitando aqui de onde tem a cintura. Aqui tem uma costura, certo? Que vai delimitar aqui a cintura para manga, certo? Para a parte que vai ficar da manga do kimono. Mas se você não tem máquina, isso não vai impedir de você fazer o seu kimono, tá bom? Então vamos para o corte e depois eu vou estar dando maiores explicações a respeito de como você fazer o kimono totalmente sem costura. Então, gente, aqui nós temos uma folha que nós vamos simular o corte do tecido, tá ok? Quando a gente compra o tecido, normalmente a metragem dele é 1,40 m de largura, certo? E o comprimento vai de acordo com aquilo que você necessita. O que é que eu recomendo? Pelo menos 1,5 m de comprimento, tá?
porque esse tecido, ele vai ser dobrado, certo? Então, ele vai ficar com pelo menos 75 centímetros de altura. Ah, mas eu quero ele maior. Pode também. O tamanho, quem vai decidir é você, tá certo? A largura não vai ter influência, ele vai ser 1,40 m, tá? A gente vai usar toda a largura desse tecido. Então, vamos supor que a gente comprou o tecido está em aberto. Aqui temos 1,40 m de largura dele, e aqui nós temos o comprimento do tecido. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar esse tecido ao meio, certo? No seu comprimento, vamos supor que aqui tem 1,50 m, certo? Então, ele ficou com 75 centímetros de comprimento para 1,40 m de largura. Dobrado, feito a marcação dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer outra dobradura, dessa forma. Agora, dessa vez, usando o comprimento. A largura, desculpa, a largura do tecido, certo? Então, já fizemos 2 dobras. Dobrado, certo? Uma na largura, uma no comprimento e outra agora na largura, certo? Ele vai ficar dessa forma aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Estando dobrado o tecido, vamos pegar uma parte, você separa aqui na lateral, uma parte, temos as 2 partes, certo? Uma parte dele e vamos abrir apenas essa parte, dessa forma, no meio, tá? Não tem segredo, tá, gente? Pode cortar sem medo. Cortou até a pontinha ali indicativa, certo? Cortou. Agora, vamos abrir o tecido. Quando abrirmos, estará dessa forma. Atrás estará preso ainda e na frente estará aberto. Agora, a gente vai abrir esse tecido. Quando abrir, ele vai estar dessa forma, certo? Aberto e fechado. E continua com a mesma largura. Nós vamos dobrar ele no comprimento, todo no comprimento, certo? Vamos ter uma parte aberta e uma parte fechada, do mesmo jeito que estava. E agora a gente vai fazer a gola desse kimono. Nós vamos pegar essa parte que está aberta e vamos iniciar da parte que está fechada, ou seja, dessa marcação aqui que a gente fez aqui do comprimento, a gente vai fazer o nosso colarinho, tá certo? Então, nós vamos arredondar levemente, dessa forma. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que levar em consideração o quanto eu quero de abertura. Então, não é indicado que você faça uma abertura tão grande. Pegue uma blusa de malha sua, dobre ela no meio e veja quantos centímetros mais ou menos fica confortável para o seu pescoço, certo? Você vai dobrar ela, vai pegar ela no seu corte de ombro a ombro e dobra. E você pode colocar em cima do tecido para poder fazer a medição. Então, quando você colocar, vai ter aquele arredondado do pescoço, certo? Vai colocar, arredondou. Após arredondar, você para a sua tesoura e vai descer até o fim do tecido, dessa maneira. Até chegar na pontinha. E pronto. Tirou. E vai ficar dessa forma. Ah, ficou muito apertado pro meu pescoço. O que é que eu faço? Não tem problema. Por isso que é bom começar sem pressa. Começa cortando um tamanho menor e depois você ajusta. Não tem perigo nenhum. Se você fizer um tamanho muito grande inicial, depois não tem como você corrigir. Vai ficar muito aberto. Então,
Achou que tá muito apertado? Você vem novamente, dobra o tecido da mesma maneira, faz de novo aquele arredondado do pescoço, certo? Iniciando da parte que não está cortada, arredonda e segue até o fim. Lembrando que aqui ele vai morrendo, tá, gente? Ou seja, você não vai tirar uma quantidade grande aqui embaixo, que o objetivo aqui é continuar a mesma quantidade de largura dele, tá certo? Veio, deixa bem retinho, mais retinho possível, tá? Abre, dobra, coloca por cima, vê se agora tá confortável para o seu pescoço, certo? E se tiver confortável, ótimo. Agora a gente vai para a parte do acabamento. Então, gente, agora a gente vai marcar aqui como vai ficar as nossas mangas. Como eu falei, você não necessariamente precisa costurar essa peça, tá? Então, vamos supor que aqui você está utilizando uma malha não precisa, certo? Fazer o acabamento, que ao ser cortada, ela dá aquela dobrinha natural, né? Nas suas pontas, né? Então, não corre o risco de desfiar. A mesma coisa vai ser na frente, né? Ela dá aquela dobrinha da própria malha, aqui em todo ao redor, e você pode usar tranquilo, que não vai correr o risco de desfiar, tá certo? Vai ser uma peça super prática. Então, quando você colocar no corpo, você vai perceber, né, abertinha. Você vai fazer agora o transpasse no seu corpo, certo? Quando você fizer o transpasse dessa forma, você mais ou menos vai delimitar o quanto você quer transpassado, certo? E até onde a sua cintura vai, ok? Achou sua cintura, achou o transpasse que você quer, o transpasse ideal que você quer. Agora você vai marcar para fazer a abertura para colocação do cinto, tá ok? Dessa forma. Então, colocou, vamos supor que você tá aqui, certo? Essa bonequinha aqui. Colocou, certo? Colocou no pescoço, achou o transpasse, ok? Achou o transpasse, aí agora você vai marcar a sua cintura. Achou sua cintura, a gente vai agora marcar, tá ok? Coloca ele de volta, dobradinho, certo? Com a abertura pra frente. E você vai ver aonde marcou a sua cintura. Vamos supor que foi nessa, mais ou menos aqui. Você achou sua cintura aqui. Então, você pode marcar, de preferência com lápis ou uma caneta, tá, gente? Pra de início não cortar de imediato. E do outro lado, para marcar, você faz a mesma coisa. Você dobra o tecido ou você pega uma fita métrica, mas se você não tiver fita métrica, gente, isso não vai impedir você de fazer, tá? Dobrou o tecido, viu a primeira marcação, é só fazer uma dobrinha nessa marcação e você vem do outro lado e marca também. Pronto, marcado os dois lados. Aqui tá a sua cintura, certo? Aqui é o outro lado. Agora sim, você vem com a tesoura, vai pegar nessa marcação, nas duas marcações, dobradinho o tecido do jeito que tá, gente? Sempre manter ele dobrado para não fugir e não fazer uma marcação errada. Vai pegar sua tesourinha e vai dar um pique. Não precisa ser um pique grande. Vai ser do tamanho que vai ser a sua faixa ou o seu cinto, tá bom? Fez o pique. Vem para o outro lado. Faz a mesma coisa. Dobra o tecido. E faz o pique. E agora você já tem a abertura para colocar o seu cinto. E agora, o que fazer? Bom, gente, você tem duas opções. Você pode usar ou o cinto feito com o próprio tecido, como foi feito aqui, certo? Que no caso você pode estar tirando esse cinto
antes de cortar seu tecido, você já pode retirar ele, mais ou menos 10 centímetros, tá? Como vai ser um cinto que você não vai costurar, você tira mais ou menos 10 centímetros dele, tá? E ele vai ficar 1,40 m de comprimento, de largura, certo? Que é o suficiente para você colocar na sua cintura. Ou você pode estar utilizando um cinto de sua preferência, tá? Um cinto preto, marrom, bege, a cor que você quiser, que também fica muito bem, fica muito elegante. Você pode estar usando tranquilamente. Então, chegando aqui, fazendo a marcação, como eu falei, a malha, ela não vai correr o risco de desfiar, tá? Não corre esse risco. Então, fique tranquila. Pode deixar as aberturas, certo? Do jeito que tá aqui, abertinho, ok? Que não vai correr o risco de desfiar. O cinto ou de tecido ou outro vai passar por aqui, né? Entre os dois buracos. E vai se acomodar na sua cintura. Quando você vestir, essa parte aqui vai transpassar e o cinto estará nessas duas aberturas, certo? Você pode vestir tranquilamente. Já tá pronto o seu kimono. Mas se você tiver máquina ou quiser costurar à mão, você pode fechar essas aberturas no mesmo comprimento onde você fez o pique. Você vai fazer a costura nessa direção. O pique tá aqui e você vai fazer nessa direção, certo? Sempre seguindo a direção do pique. Até embaixo. Aí aqui você tá delimitando a sua cintura, certo? E tá deixando a manga do seu kimono mais bem definida. Não faz muita diferença, gente. Falar a verdade, não faz muita diferença. Vocês podem perceberem quando você vestir, que tiver só com um cinto. Quando você veste só com um cinto, que não tem a costura, que tá fechadinho, não faz muita diferença não, tá? Mas se você quer uma coisa mais ajustável, entendeu? Pra ficar não se preocupando em tá alinhando, entendeu? As aberturas, você pode fazer isso. E você pode costurar na mão tranquilamente, tá, gente? Só ir dando os pontinhos, tá? Que aí, dependendo da estampa, não vai mostrar. E você pode fazer uns pontinhos pequenininhos também, que vai ficar lindo. Não mostra, tá bom? Então é isso, gente. Super prático. Como fazer um kimono. Olha ele aberto. Que simplicidade. Não é? E você vai ter uma peça igual a essa. Um kimono bonito, elegante. Que você pode estar vestindo em várias ocasiões, certo? Em várias temporadas, certo? E façam, gente, façam que vocês não vão se arrepender, tá certo? Um beijo, curta aí o nosso vídeo, segue a gente aí para mais dicas, que com certeza vai vir outras dicas bem fáceis para vocês. E até o próximo vídeo.